cérebro, nós seres humanos, nossos ancestrais, todos nós fomos moldados pela lei da selva. O nosso corpo, o nosso cérebro, todo foi moldado pela lei da selva, que é a lei da selva que tem como mensagem básica, que vocês vão escutar eu falando bastante, é a sobrevivência e a reprodução. E essa é a definição de comportamento. Tem um amigo meu, professor Pedro Camargos, que ele fala que comportamento nada mais é que ações humanas biológicas, sociais, físicas, ou seja, tudo que a gente de certa forma passa de informação para fora e informação que a gente recebe, né, input, output, entrada e saída, é essa relação de comportamento. O nosso corpo, eu sou formado em educação física também, como o Tavico falou, me formei em Viçosa, e desde lá a gente sempre entendeu muito sobre o corpo humano. E o corpo humano, ele é maravilhoso em termos de comportamento, de resposta, e vocês vão ver que quando a gente passa a entender mais sobre comportamento, a gente passa a entender melhor como fazer campanhas mais efetivas e como conversar melhor com as pessoas. Essas três porções aqui, elas são fundamentais para quem leu o livro Homo Sapiens, Homo Deus, do Yuval Noah, recomendo. É um livro que passa essa informação do quanto é importante essas três porções, o coração, o cérebro e o intestino. E, queira ou não, boa parte das informações que a gente recebe visualmente, auditivamente e sinestesicamente vem por meio desse meio, do coração, do cérebro e do intestino. E é interessante como nós, profissionais de educação física, a gente atua no meio desses três órgãos tão importantes. Eu sempre falo também que, eu já falei isso já anteriormente, o código mais básico do ser humano é reprodução e sobrevivência. Nós temos um código genético. O nosso código genético ele foi moldado por anos e anos, décadas, anos na lei da selva. Assim como outros animais, a gente tem uma influência muito grande, como primatas, que vocês vão ver aqui que eu vou falar algumas das teorias. E aí, quando se fala assim, como que nós vamos hackear o comportamento, né? A gente definiu, acho que está numa velocidade boa, o que é o comportamento, que são ações humanas, biológicas, sociais, culturais, antropológicas. E aí, quando se fala assim, como hackear o comportamento, o conceito de hackear, gente, é um conceito que chegou no Brasil um pouco quebrado em termos de informação, porque hackear é entender perfeitamente algo. O conceito de craquear que foi o mais divulgado. O hacker liberou Game of Thrones. O cracker é aquele que entende perfeitamente o sistema e muda um código. Na verdade, é hackear. Hackear é entender perfeitamente ali, e todo hacker tem uma ética por trás, tá? Então, de certa forma, nós profissionais de educação física somos hackers do corpo humano, principalmente na parte da saúde. A gente busca encontrar saúde, informações. E aí, como que a gente hackeia o comportamento? Bem, primeiro a gente tem que entender que todos nós seres humanos somos descendentes dos nossos ancestrais, que eram o quê? Caçadores e coletores. Tinham aquelas pessoas que caçavam e aquelas que coletavam, não necessariamente só homens ou só mulheres. Mas, de fato, a gente sempre tem que trazer para esse panorama de ancestralidade para entender o que está acontecendo no mundo. Porque muitas das nossas ações elas são inconscientes. E que eu vou mostrar para vocês. Guardem isso. Caçadores, coletores. Somos informações, expressões genéticas que podem vir a acontecer muito por conta disso. Somos caçadores e coletores. Quem aqui não assistiu esse filme, né? O Náufrago, né? É muito interessante de fazer essa associação para vocês, porque lá a gente vê como que... eu esqueci o nome do... Eu sei que é o Tom Hanks, não sei o personagem, mas ele faz de tudo para sobreviver, inclusive ele tem a Wilson, né, a bola dele, que ele torna quase como parte do processo, pessoa viva do lado dele, para que não enlouquecesse, né? E isso é muito interessante trazer essa referência para entender como que o mundo atual vem tomando e como que muitas questões primitivas ainda funcionam. Como eu falei, sobrevivência e reprodução são as duas questões que mais a gente precisa sempre lembrar. O ser humano é sem sobrevivência e reprodução. Um exemplo muito legal é, por exemplo, o Haiti. Décadas atrás, o Haiti não era... O conflito que tinha lá não retratava o que era antes, anos atrás. Por quê? Quando você tira comida, água,
e necessidades básicas, que eu vou falar da pirâmide de Maslow, o ser humano entra numa questão muito complicada. A gente vê isso até, por exemplo, no Big Brother, quando você tem a relação de quem gosta, né? Xepa e VIP, comida, né? Então, isso influencia, por quê? Sobrevivência e reprodução. Mas antes da gente entrar, é muito importante vocês entenderem que para você entender do marketing, do neuromarketing, da cabeça do ser humano, você precisa entender que o ser humano ele tem uma primeira infância. Então, não adianta você querer tratar todos os seus clientes da mesma forma, que cada cliente tem uma experiência, tem uma montagem, tem um mapa mental, tem um período, né, que a gente fala até a primeira infância de programação, aí a gente poderia entrar aqui em programação neurolinguística, entre outros. Fato é que até os 7 anos a gente tem a formação das funções cognitivas, a linguagem, a capacidade sensorial, e cada ser humano é único. Então, quando você vai fazer uma campanha, você tem que ter esse cuidado, e você que é dono de academia, você que é personal, você tem que saber atender de forma individual cada um dos seus clientes. Nós seres humanos, a gente tem, entrando de vez agora, nós seres humanos nós temos rituais, nós temos imagens, né? O próprio Carl Jung já falava que a gente tem rituais, imagens, né? Então você pode ver aqui que numa reunião a gente tem certas atitudes, no atendimento ao personal a gente tem certas atitudes, quando você vai, o casamento tem um certo ritual. Então nós seres humanos temos muitos rituais, isso remete à lei da selva, à caverna, à nossa tribo. E aí, é sempre muito bom entender também que cada ser humano tem seu mapa mental, então experiências, conhecimentos, sentimentos, heurísticas, que é o chamado gatilho mental, muda. Essa observação e interação vai acontecendo, que nem eu que estou dando uma palestra virtualmente na cidade de Sete Lagoas, em Minas Gerais, o Brasil inteiro nesse evento do Brasil aqui, demonstra o quanto que o ser humano se adapta, o quanto o ser humano tem de experiências, ele interage, observa todo o ambiente, como fazer melhor, como criar melhor. E para isso a gente acaba construindo padrões de comportamento, que são nada mais do que o cérebro humano, ele foi moldado pela lei da selva e se tornou econômico. A gente tem que ser econômico. Gastar energia é muito ruim. Gastar energia pode para o seu cérebro, em algumas porções primitivas, ser entendido como fuga, como sobrevivência. Então, o nosso cérebro ele cria padrões de comportamento em tudo praticamente, desde os relacionamentos pessoais e profissionais, para que ele gaste menos energia possível, porque gastar energia significa a chance de morte, a chance de não passar o seu material genético para frente. Por exemplo, eu não tenho filho, mas, por exemplo, meu pai, eu sou filho do meu pai e da minha mãe. 50% de cada um do material genético está em mim. Provavelmente, se eu tiver filho, 25% do material deles vai para o próximo. E isso é o que funciona, é a sobrevivência. A gente busca isso. E aí, quando a gente entra de vez no significado do neuromarketing, a ciência por trás do consumo é exatamente a ferramenta, na minha visão, para que você entenda, para você hackear essa questão de comportamento, para você vender mais, para você fazer marketing eficiente, para você entender por que a relação da academia ela é tão, algumas vezes até um balde, né? A gente fala um balde furado, né? Ou então a própria relação do personal, que eu já trabalhei também, é aquela coisa que você consegue 10 personagens e perde 5, ou você consegue 20 e perde 8, ou seja, existe toda uma questão neurocientífica por trás da neurociência que faz sentido. E para falar um pouco do neuromarketing, eu sempre trago a relação da Pepsi e da Coca-Cola. A Pepsi e a Coca-Cola, que é uma competição de décadas, ela começou lá na década de 70, quando a Coca-Cola tinha um mercado de mais de 40%, e a Pepsi teve a grande ideia, eu diria grande ideia que mudou o mercado, foi de fazer o desafio da Pepsi, no qual as pessoas bebiam o Pepsi ou Coca-Cola de olho fechado, é o chamado teste cego. E esse teste cego ele foi tão eficiente, que fez com que a Coca-Cola tivesse a grande ideia de criar a nova Coca-Cola e mudar a fórmula da Coca-Cola. A Pepsi ganhou o mercado e isso é considerado uma das piores estratégias de marketing do século, porque a Coca-Cola não entendeu por que as pessoas preferiam a Pepsi ao invés da Coca-Cola no teste cego, e rodou o Brasil, não só o Brasil, mas o mundo inteiro. Isso fez com que a Coca-Cola repensasse o modelo de negócio.
Mas aí muitas pessoas se perguntam, mas por que então isso aconteceu? A Pepsi e a Coca-Cola elas não sabiam de fato o que estava por trás da neurociência. E eu vou falar para vocês. Ela entendeu que de fato ela tinha perdido, ela voltou com a Coca-Cola clássica, é um rolo muito grande aqui para eu contar, mas fato é que existe uma neurociência por trás, um comportamento por trás, por que as pessoas escolheram o teste cego mais a Pepsi. Outros exemplos de empresa aqui, iPhone, Harley Davidson, Rolex, será que elas vendem eletrônicos como a Apple? Ou vende só moto? Ou vende só relógio? Não, existe uma informação muito mais complexa por trás, inconsciente, que muitas pessoas não percebem. A Apple tem toda uma questão do status desafio cor, a Harley Davidson é liberdade, Rolex é sinônimo de poder, não é qualquer pessoa que tem um relógio de 30 mil reais. A própria questão do McDonald's, Blue Box, Burger King, por exemplo, o que tem por trás uma cor vermelha, o que tem por trás dessa imagem linda, para quem não almoçou eu peço desculpas, tá? Porque isso aqui com certeza vai gerar gatilhos, vai gerar atalhos mentais, vai gerar fome. Por que certa atividade como o CrossFit, gente, faz tanto sucesso? Por que nós temos tanta dificuldade, por exemplo, em estúdios, no trabalho com o personal? E isso tudo tem uma explicação da neurociência que é muito interessante. Por que o Clubhouse fez mais de muitas pessoas de vender convite por mais de $300? Gente comprando iPhone, por quê? Porque queria estar lá. O que tem por trás disso? Quais gatilhos, quais atalhos mentais, o que faz a mente humana ter tanta neura para estar dentro do Clubhouse? Por que algumas pessoas, principalmente barbearia, criam cenários maravilhosos de barbearia, sendo que, por exemplo, eu ainda sou da época que eu ia na barbearia e ainda tinha revista Playboy, cara. Então, por que isso mudou? Por quê? Porque tem uma relação direta com a cabeça do ser humano. Ninguém vende para o ser humano, você vende para a cabeça da pessoa. E isso é um poder, isso é uma informação muito importante. E aí muitas pessoas vão se perguntar, tá, mas por quê? Por que eu falei sobre tudo isso? Por que essas empresas provocam tanto na gente? O que elas fazem? O que tem? E aí eu vou falar um pouco mais para vocês. Primeiro é necessário entender que hoje existem muitas tecnologias, gente, da neurociência. Então isso facilita, porque você passa a entender melhor a cabeça das pessoas. Por que lá naquela época a Coca-Cola e a Pepsi, principalmente a Coca-Cola, se desesperou e criou a nova Coca-Cola? Porque ela interpretou a partir das informações que ela estava tendo, ela estava perdendo mercado. Ela imaginou que aquilo ali fosse sinal de que as pessoas não queriam mais Coca-Cola, quando na verdade não era isso. E quando você tem um equipamento igual é aqui, não sei se vocês estão vendo, no lado esquerdo é o eye tracking, no lado esquerdo acima é o PET, né, que é se eu não me engano, a tomografia positron. Aí a gente tem também aqui embaixo a eletroencefalograma também, ou seja, tudo para quê? Para entender melhor a nossa cabeça. Será que quando uma pessoa começa a fazer CrossFit, o funcionamento do cérebro dela é a mesma coisa que quando vai fazer musculação? Ou quando você vai dar personal para alguém, é a mesma sensação que uma pessoa correndo na rua? Então esse tipo de informação é muito poderoso, porque muda seu jogo, muda sua estratégia. E aí a gente tem vários equipamentos aqui que eu não vou listar todos, é só para representar para vocês que conforme as décadas foram passando, o ser humano entendeu melhor como monitorar. E aí, durante esse período, nos anos 2000, se repetiu esse teste cego. Por que a Pepsi fazia tanto sucesso? E quando se repetiu o teste, eles fizeram um teste com o teste cego, só